Olá, gente, tudo bem? Hoje começa o primeiro episódio do nosso podcast No Radar. Eu sou o Luiz Carlos e junto comigo aqui na bancada estará o professor Rafael Pontes. Vamos trazer muita novidade, muito bate-papo e ideias interessantes. Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo no radar. Prazer enorme estar aqui dividindo bancada com meu amigo Luiz Carlos. Ele falou professor, mas aqui a gente não vai dar aula, não vai fazer palestrinha, a gente vai conversar. A gente vai bater papo com pessoas interessantes e foi isso que nos uniu. A oportunidade de conversar, trocar experiência, entender o que tem de novo, o que tem no radar aí acontecendo no Amapá, no Brasil e no mundo. E aí trazer umas pessoas bacanas aqui, Luiz, para bater papo com a gente, para conversar, entender um pouco das nossas vontades de ver as coisas acontecendo no Amapá, o que a gente já tinha no nosso radar e agora ouvir o radar dos outros e tentar montar aí um cenário interessante para que a população, você que está nos ouvindo, possa compartilhar conosco, entender um pouquinho o cenário que está acontecendo no Amapá, com pessoas que vão discutir aqui o mercado, política pública, discutir o desenvolvimento, emprego, indústria e principalmente coisas que estão fora do nosso radar, que a gente vai tentar trazer para vocês e compilar aqui num programa de bate-papo, de interessante, que vai gerar um conteúdo, eu acho, Luiz, vai ficar muito legal. E aí te agradecer o convite, a oportunidade da gente colocar um sonho antigo, ideias antigas no ar, de modo que a gente consiga alcançar um bate-papo legal pelo Amapá. Um dos assuntos que nos motivou a sentar hoje, criar um projeto como esse, é da gente tirar essas nossas ideias, esses bate-papos que a gente acha que pode ser proveitoso para outras pessoas, apenas do ambiente do WhatsApp, entre dois, ou até numa mesa de apenas 4 pessoas. Quem sabe aqui a gente não desperta ideias, não desperta interesse de outros agentes que estão dormentes por falta de ambiente para discutir. A gente quer tornar o podcast um ambiente interessante para você, internauta, discutir com a gente aqui ideias sobre a Amapá, sua visão sobre o Brasil, de como a gente se encaixa dentro do Brasil e como desenvolvimento, economia, educação podem somar na nossa vida. E o bacana, Luiz, para contextualizar também, às vezes a gente tem um bate-papo no WhatsApp, na mesa de bar, mas isso não fica um conteúdo. E às vezes conversas tão interessantes, a gente encosta num parceiro como o Eduardo, no Luiz, toma uma cerveja, bate um papo, mas isso não gera conteúdo. E às vezes a gente quer consumir, quer voltar naquele bate-papo. O Eduardo falou um negócio tão legal, falou ali de desenvolvimento de uma tecnologia nova, de uma inovação. Onde é que eu resgato isso? Então, para a gente não perder esse conteúdo, a gente vai tentar fazer do radar, transcrever para cá o bate-papo do bar, o bate-papo com a galera, ou aquele debate mesmo de WhatsApp que a gente já faz nos grupos, trazer para a mesa, para a gente conversar, para bater papo, para gerar conteúdo e que ele sirva para colocar no radar de vocês que estão aqui acompanhando. Este é o primeiro, Luiz? É bom frisar. A gente está fazendo aqui um piloto com um cara fantástico, que a gente já ansiava bater esse papo com ele, já conversava em outros momentos. E a ideia é trazer para cá para que a gente possa, além do Eduardo, ter outras pessoas que vão trocar experiências. O Luiz, uma experiência fantástica, não só como deputado, mas como advogado, um cara que vive a experiência do Amapá, das questões urbanas, históricas do Amapá. Então, tentar trazer para cá um bate-papo para que a gente possa tornar uma conversa legal, um conteúdo interessante, para que esteja numa sala de aula de um ensino médio, numa sala de aula da universidade, para que se torne pauta, exatamente com esse nome, que seja uma ferramenta de radar para guiar caminhos aí para quem quer entender um pouco melhor sobre o Amapá e o que está esperando aí, o que pode acontecer com o nosso estado, com a região amazônica e com o Brasil. Na proa do radar está o sucesso. O Rafael já iniciou apresentando, mas eu queria aqui dizer que apresentar o nosso primeiro convidado, Rafael? Que é o Eduardo Tavares, secretário de Fazenda, ex-secretário de Planejamento, que é um cara com quem a gente dividiu ali o dia a dia da política pública, ele no planejamento e a gente, enquanto mandatário, discutindo destinação de recursos e projetos, e do período que eu pude ficar ao lado dele, e para quem talvez alguém desconheça, eu estou deputado federal, e durante um tempo exerci uma função de secretário de Estado e secretário de Desenvolvimento das Cidades. E nesse momento, nessa oportunidade, a gente acaba trocando ideia. O Eduardo é a nossa referência, eu acho que hoje no Estado, sobre o debate de orçamento e de novos projetos, e é por isso que a gente convidou ele para
para o nosso primeiro episódio do No Radar, né? E pegando esse gancho, Rafael, o Eduardo é alguém que por muito tempo voou abaixo do radar, né? Sem ser notado, mas essencial para a gente hoje poder colher o que o Amapá vai vivenciar nos próximos anos, colher a expectativa, a esperança do que a gente vai vivenciar nos próximos anos. Eu tenho muita expectativa e muita esperança que nós vamos dar uma virada de página, uma guinada. E até para contextualizar, Luiz, para quem está nos vendo, né, esse é o primeiro episódio, a gente está aqui prototipando, vamos usar as palavras aqui da inovação, né, aprendendo também como é que faz. O Luiz contextualizou, a nossa geração já é quarentona, a gente também está aprendendo, está se adaptando no formato, né? O Luiz colocou, eu sou professor, vivo esse ambiente, gosto muito de bate-papo, de trocar ideias, e o que nos aproximou é exatamente isso. É a nossa experiência de vida, nossas atividades profissionais, transformar isso em conteúdo e trazer para cá, dar voz ou dar luminosidade para aqueles que estão abaixo do radar, poderem falar um pouco mais, né? E quando a gente fala abaixo do radar, é uma questão até de holofote, né? A gente usa muitas redes sociais hoje, tem gente que não gosta, né? Tem gente que não quer estar nas redes sociais, ou não divulga tanto nas redes sociais. Então a ideia aqui é a gente dar voz mesmo àquelas pessoas que têm grandes ideias, que estão ali na proa de muitos grandes projetos para o Estado e que a gente não conhece, ou a grande maioria das pessoas desconhecem os projetos, e a gente quer trazer para esse formato mais amigável, né, um formato mais de bate-papo, trazer para cá ideias. Mas antes de entrar nessas nuances todinhas aí, Eduardo, eu acho que era legal a gente ouvir a tua trajetória para a gente balizar o radar, né? Quem é o Eduardo? Você já falou para a gente aqui nos bastidores que é auditor, né, que trabalha no controle na Cefaz, não é mapaense, mas já virou mapaense. Eu queria que tu contasse um pouquinho com a gente, que aí o Luiz, a gente vai discorrer aqui sobre o Tesouro Verde, vamos falar um pouquinho sobre alguns projetos audaciosos que estão esperando acontecer na Amapá, com essa maturidade que o Luiz falou, vamos falar de Petrobras, vamos falar de transformação digital, vamos falar de bioeconomia, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente antes, quem é o Eduardo, né, de onde o Eduardo veio. E se tu puder fechar um gancho, é uma coisa que eu adoro perguntar para quem veio. Por que veio para o Amapá e para a Amazônia? Muito bom. Bom, eu sou um filho de bancário, né? Enfim, nascido em Itajaí, então rodei bastante Brasil, né? Assim, desde muito cedo, assim, logo no início da minha carreira profissional, eu entrei na administração pública, né? Entrei como fiscal da Prefeitura de Blumenau, né, em 2003. E de lá para cá, vivi muito a administração pública, né? Sou um cara muito inquieto, então, assim, é por isso essa busca pelos mestrados, enfim, quero ver se terminando o governo, talvez um doutorado, aí vamos ver. Mas, assim, essa questão de servir, né? De servir ao público é uma coisa que me identifica muito, né? Então, eu gosto muito disso, me identifico com isso e encontro a felicidade nesse servir, né? Então, a gente passou aí pela prefeitura, depois... De Itajaí. Não, prefeitura, eu nasci em Itajaí, aí, um pouco cigano, né? Ou seja, aí, com meu pai, assim, a gente foi para o Rio de Janeiro, foi para Brasília, enfim, rodou, né? E aí, depois, eu fui por concurso auditor de controle externo do Tribunal de Contas de Santa Catarina, e aí... Como que o Amapá entrou no teu radar? Exatamente. Aí, em 2009, por ali, teve uma rodada de concursos da área fiscal, né, em todo o Brasil, e eu fui fazendo. Falei, não, vou fazer. Fiz em Rondônia, em São Paulo, enfim, em vários estados. Passei aqui, fui chamado aqui antes e me encantei. Me encantei com a Amazônia, enfim, né. Minha esposa veio logo na sequência também, é servidora pública aqui no estado, né, e aí a gente... foi se identificando. Hoje temos 2 tucujus em casa e já me sinto um amapaense por adoção, né? Então, mas é uma terra que eu gosto muito, que me acolheu muito, né? Que eu tenho uma honra muito grande de poder defender, né? E poder lutar pelo desenvolvimento dela como se aqui tivesse nascido. Edu, e para a gente contextualizar uma coisa que o Luiz marcou bem, esse grau de maturidade, a gente que já vive aqui há muitos anos, né, eu posso falar aqui que acompanho a política pública desde um tio, Antônio Pontes, bastante conhecido aqui, que foi deputado federal, mas é história de vida, né? Também só não nasci por acaso, mas sou amapaense lá de um município que o Luiz também é apaixonado, que é o município do Amapá.
né? Minha mãe é de lá, minha família. Mas assim, a gente que acompanha há mais tempo a história desse grau de maturidade, a gente tem um pouco da dimensão do que foi a ICOME na década de 60, 70, 80, do impacto que ela deixa para o Estado, do que foi a transformação de território em Estado, a gente pôde viver um pouco disso. E de lá para cá, o grau de maturidade em vários setores, né? Nas cadeias produtivas, transformação que aconteceu, o que era açaí, né? Só do consumo para a gente na tigela, e o que é açaí hoje é outra história, né? Na saúde, na segurança. Eu queria já que você emendasse com a pergunta que o Luiz fez sobre o Tesouro Verde, você conta para a gente qual é a tua percepção de quem veio de fora e olhou para o Amapá, o que era, né? O que eu espero daquele estado? O que você encontrou aqui? E dá um contexto para a gente do que você acha que está o Amapá hoje nesse grau de maturidade, em especial para a pauta tão importante que é o Tesouro Verde, e a gente falar da economia, da biodiversidade da região. É o que a percepção que a gente tem é que o Amapá, assim, ele foi convertido de território para estado sem as condições mínimas de ser uma unidade federada. A gente não tinha território, a gente não tinha regularização fundiária. Isso trava um monte de portas, por exemplo, para desenvolver um estado, né? A gente não tinha uma matriz econômica consolidada. Então, assim, o Brasil, enquanto nação, falhou na transformação, nesse processo de transformação do território em unidade federada, sem garantir essas condições. E aí eu tinha, por exemplo, como política de desenvolvimento regional principal, o Fundo de Participação dos Estados, que é uma transferência não vinculada. Então, assim, a gente está passando aqui no Amapá por um processo de amadurecimento muito desafiador, e aí é importante destacar que, se por um lado, né, e aí quem está aqui tem a percepção de que está avançando pouco, eu vejo que a gente avançou muito nesses últimos anos, tá? Graças também a essa governança, a gente tem que reconhecer, tá? Essa sinergia de bancada, dos agentes estaduais, enfim, essa união que foi criada para chamar exército, fazer georreferenciamento, para poder viabilizar que o INCRA pudesse processar, transferir grava para o Estado, para a gente poder emitir título. Essas coisas, a mesma coisa, essa conectividade, ou seja, que hoje coloca, por exemplo, a gente enquanto prioridade, aí o nosso secretário de Ciência e Tecnologia está aqui para falar que hoje o Amapá é o estado com o governo mais digital da região norte. Tem gente que não sabe disso, né? Acho que o ambiente de negócio não está certo, a gente tem muito a evoluir, mas a gente já está no momento. O Tesouro Verde é uma plataforma de serviços ambientais em blockchain. Isso é uma coisa assim, que é inédita e demonstra que a gente, se por um lado passou muito tempo lutando com esses gargalos, por outro a gente está muito acelerado. Então, o Amapá está no radar, sim, está no radar da Amazônia, do Brasil e do mundo. Luiz, mas para aproveitar aí, vamos também para não ficar perdidas as palavras, né? Contextualiza para a gente o que é Tesouro Verde e o que é blockchain, né? Porque senão vai ficar aqui, o pessoal vai pedir tradução simultânea do podcast. Bom, o Tesouro Verde basicamente é essa metodologia que mensura os serviços ambientais prestados pela floresta, tá? Então, o que a gente faz? Tem uma metodologia da Unesp, que é a Universidade Estadual de São Paulo, né? Eles vieram aqui na reserva de Itapuru e mensuraram, olha, densidade de árvore, fluxo hidrológico, enfim, copa das árvores, e falaram, olha, essa floresta nos últimos 12 meses tocou tantas toneladas de carbono. Com base nessa mensuração, eu faço uma auditoria pela Ernst Young e aí emito uma cédula de produto rural. Essa cédula de produto rural vai para cartório de registros imóveis, enfim, tem todo um processo. Eu recomendo que acessem o site, né, tesouroverde.ap.gov.br. Lá a gente tem bastante informação sobre isso. E aí, a partir daí, eu levo para essa plataforma, que é administrada pela Brasil Mata Viva, né? Então, é uma metodologia que conta com parceiro privado para administrar essas transações. Esses títulos são registrados em blockchain. Tá? Tem vários blockchains. O Bitcoin, por exemplo, utiliza o blockchain. Tá? E aí todo mundo confunde, né? O blockchain é uma tecnologia, é um cartório, como se fosse um cartório descentralizado na rede, ou seja, todas as transações, se eu vendi alguma coisa para o Luiz, todo mundo que está naquela rede certifica, registra que essa transação aconteceu. Então, por exemplo, se o Luiz perdeu o computador, os outros 1 trilhão de computadores que estão conectados na rede vão confirmar essa mesma expressão. Então, é muito seguro.
Isso é alguma coisa que, por exemplo, cartórios devem migrar para isso. Várias tecnologias. A Estônia, por exemplo, hoje está trabalhando desde identidade, a abertura de empresas, enfim, tudo dentro dessa tecnologia. Pegando essa explicação, trazer um pouco aqui para uma experiência de tecnologia que eu me surpreendi e até depois me culpei de não ter me cientificado antes de como se foi feito parte do alistamento eleitoral esse ano, né? Os jovens, primeiro título de eleitor, e eu vou fazer a cadeia de 10 para justificar porque eu falei isso. Muita gente fazendo fila ainda na frente do cartório eleitoral, mas hoje, com o celular e com a foto, você se alistava como eleitor no primeiro voto, 16 anos, né? Ou 18, primeiro voto. Até 15, quem faz 16 esse ano. Até o dia da eleição. O blockchain trouxe, eu acho, essa cultura, essa ideia, para que hoje a gente controle tudo, facilite tudo pela internet, que é a pegada do ponto de falar de inovação, falar de tecnologia. Os cartórios, mais uma vez concatenando com o conceito do blockchain, recentemente se aprovou uma lei na Câmara Federal para digitalizar os cartórios. Vale destacar que só o Brasil e mais uns 2 ou 3 países que ainda persistem com esse modelo de cartório do jeito que é hoje, né? Com livros, né? Não são mais livros, mas com assentamentos por escrito, né? Fisicamente assentados para dar garantia. Então, o mundo está andando, e para nós saber que o Amapá conseguiu trazer um produto que é nosso, idealizado por nós, e eu vou botar o pronome nós por me condicionando como amapaense, que é um produto nosso, e que a gente pode oferecer isso, trazendo esse resgate de como a gente monetizar, de como a gente melhorar, de como a gente se apropriar da preservação que nós promovemos, porque isso é feito por todos nós, né? A manutenção do meio ambiente, ela é o coletivo construído pouco a pouco pelo indivíduo. Para mim, essa merece que seja enaltecido. E eu acho que realmente mais conversas como essa têm que acontecer. Você tem que manifestar isso em mais lugares. As pessoas têm que conhecer isso no Amapá, mas principalmente no Brasil. Entender o porquê que é importante preservar, mas trazer para o nosso povo também que a gente está preservando, que a gente explora menos os nossos recursos naturais, mas que essa preservação tem resultado. Eu falo isso porque no meu conceito de população, de trabalho, nós no Amapá, nós não somos agricultores por essência, nós não somos pecuaristas por essência. Por essência, nós somos madeireiros e garimpeiros. Tanto que o Amapá, o Rafael acabou de dar o gancho da ICOME. Quando a gente fala de garimpo é mineração. ICOME é mineração. O Amapá, e essa frase é do Teles, o Amapá é um com mineração e é outro sem mineração. Beleza, a gente entendeu, o Tesouro Verde é uma plataforma, uma ideia que virou uma plataforma, que é uma pauta de uma política pública, que vai oportunizar, a partir de uma metodologia e de uma tecnologia, a gente monetizar o crédito de carbono, né? Hoje a gente pega um avião e escuta lá a empresa Gol dizendo, olha, compre um crédito de carbono. Zere sua pegada de carbono. Aí você conversa com um empresário que polui muito, tem uma indústria, diz, eu quero comprar um crédito de carbono. Beleza, isso está no radar. O iFood te mostra lá, a sua entrega teve zero. Exatamente. Teve zero carbono por conta das suas compras e parece que soma como se somasse pontos, né? Somasse estrelinhas, né? Pra gente não pensar assim, para quem zero carbono. O que é isso? É um programa de fidelidade, é uma bolsa de valores,
é um ativo que a gente vai passar a comprar e ele vai se valorizar. Porque a gente fala hoje de ESG, né? A gente está falando das empresas limpas, dos negócios limpos. Tenta esmiuçar um pouquinho para a gente como é que eu, amapaense, eu aqui que tenho uma terra, que eu faço agricultura ou pecuária, ou tenho a minha indústria, a minha empresa, ou que estou fora da Amapá ou fora da região, como é que eu monetizo do aspecto mais didático? Assim, eu clico, eu compro. Se o Tesouro Verde fosse a arca do tio Patinhas, como eu faço para ter uma moedinha? Pronto. Muito bom. Como é que tu faz para ter uma moedinha? Lembrar, pessoal, primeiro assim, a plataforma Tesouro Verde, tá? Ela foi criada pela Brasil Mata Viva há mais de 12 anos. Só que ela só funcionava no setor privado. Não. Existem várias metodologias hoje no mundo, tá? E até uma disputa, entendeu? E várias plataformas Noruega também. Criando, por exemplo, a R3, os estados estão se credenciando. Aí tem Verra, tem vários padrões, né? BNDES, por exemplo, está estudando isso porque quer fazer um leilão, né? Então, assim, e esse mercado de serviços ambientais está surgindo pelo consumidor, ou seja, o nosso consumidor, isso tu colocou muito bem, assim, ó, aquele consumidor lá da Europa que está comprando uma carne, ele quer saber se aquela carne que ele está comendo, se aquele legume, se aquela fruta que veio do Brasil, por exemplo, veio de uma propriedade que desmatou, que empregou trabalho escravo. Então, o consumidor está querendo saber de onde veio o produto. E aí as empresas estão... antes elas tinham só uma responsabilidade socioambiental ali dentro do ambiente, agora não. O consumidor quer saber a cadeia inteira. Então a gente está falando agora de uma mudança de cultura e Exatamente, responsabilidade. Isso. E o mercado está reagindo, os bancos estão falando, olha, eu vou financiar. O banco está financiando mais barato, por quê? Porque ele também está sendo cobrado. Certo. O banco está falando assim, pô, eu cobro a mesma taxa daquele cara que desmata, do cara que não desmata, não. E aí o público está falando, olha, por isso que os bancos estão disputando, o Banco do Brasil, eu sou o mais sustentável, porque ele está querendo linha verde. Está deixando de ser um ativo intangente para ser um ativo tangente. Exatamente. Que aí eu acho que passa um pouco da questão cultural. Eu acho que é legal a gente trazer para cá, porque Sim. Quando você diz que o cliente está pautando uma mudança de comportamento empresarial, é uma percepção legal que as empresas tiveram, dizer, não basta mais eu vender um refrigerante. Eu preciso dizer de onde ele veio, a matéria-prima. Então, falar de rastreabilidade, né? Dizer, olha, a carne que eu estou consumindo, ela tem uma origem da região tal e ela gera tanto empregos lá naquela região. Então, eu acho que o conceito de Tesouro Verde ele é mais amplo nessa magnitude. Para que a gente fale de origem, né? Para que a gente fale de origem de produto, de como que esse produto é feito, porque aí tem muitas variáveis no meio. A gente fala desde a pauta do trabalho escravo, que a gente não sabe que mão de obra que foi utilizada para trabalhar naquele produto, até entender como é que a gente pode monetizar e transformar e melhorar as nossas empresas, as entregas de serviços. Em especial, sobre o crédito verde na Amazônia, eu queria só entender aqui para a gente fechar esse bloco e também discutir outros temas, quem que pode comprar, como é que compra, ou como é que eu me associo a alguma plataforma, eu posso comprar de qualquer plataforma? O consumo consciente, basicamente, é a percepção do consumidor, daquela pessoa que está indo no mercado, por exemplo, comprar um pão e se preocupar com o seguinte, olha, esse pão, esse produto que eu estou comprando aqui, ele respeitou o ambiente, essa fazenda, por exemplo, tem a reserva legal intacta lá, tem trabalho escravo, como que esse meu consumo está impactando no planeta? Eu estou consumindo mais do que eu preciso, eu estou gerando mais lixo, mais problema para o meio ambiente do que eu poderia ter, e qual a minha contribuição para ajudar a manter esse planeta mais saudável, mais sustentável? Essa é a preocupação com essa interdependência, essa conexão das pessoas com o mundo. E aí eu que sou um consumidor comum, né, tanto eu que quero entender quais são essas empresas ou produtos que têm essa pegada de consciência, né, e onde é que eu descubro, onde é que eu vejo, como é que eu posso ter acesso a isso, ou tem alguma coisa que identifica, se tem algum rótulo, alguma coisa. O legal é justamente isso, assim, é difícil, né? Quando a gente fala em educação ambiental, em ecologia, é um conceito já que está consolidado, mas aí a gente fala, tá, mas como é que, por exemplo, tu é empresário, como é que eu faço
para me demonstrar para o meu cliente que eu tenho essa minha preocupação. Aí eu vou criar um setor de sustentabilidade, aí talvez não faça sentido. Tu vai comprometer o teu lucro, a tua viabilidade econômica para... Então, o Tesouro Verde está para simplificar isso aí. É uma das formas de fazer isso. Tu entra lá na plataforma, tem uma calculadora ecológica que segue os padrões da ONU, lá tu fala, eu tenho tantos empregados, o meu prédio tem tantos metros quadrados, eu consumo tanto de energia, de água, e a calculadora fala, olha, com base nesses teus dados, você emite tantas toneladas de carbono por ano. E para tu zerar essas toneladas, tu vai comprar tantas toneladas e vai aposentar. É assim que eu transformo essa moedinha, né? Eu fui lá na tua floresta, por exemplo, aí o Rafael é um produtor rural, ele tem lá a floresta, lá, a reserva legal dele. Eu fui lá com a universidade, mensurei e falei, olha, a floresta do Rafael gerou 100 moedas de ouro lá do Tio Patinhas por ano, lá, que a gente chama de crédito de carbono. Só que está lá, quem que vai comprar isso aí? Tu, que é empresário, que está preocupado em demonstrar que o teu produto é um produto que tem uma preocupação socioambiental. Então, tu vai comprar essas moedinhas, esse dinheiro teu, dessa venda de moedinha, vai para o Rafael para ele continuar mantendo essa floresta em pé, né? Então, ele vai manter, vai comprar um drone, vai cuidar, vai cercar essa floresta, se tiver algum incêndio, vai ter uma estrutura ali, e tu vai estar contribuindo para essa proteção, vai estar remunerando. Perfeito. Então agora eu consegui compreender, eu acho que foi muito didático, de como funciona e destacar então que o nosso estoque é grande, né? É muito grande, assim, a gente até tem que ter cuidado, porque assim, o mercado funciona por oferta e demanda, né? Eu não posso inundar o mercado de oferta, porque aí o ativo vai desvalorizar, né? Eduardo, eu falei de estoque agora, eu me lembrei de uma piada de uma presidente da República, falou de estoque de vento, né? Eu acho que popularizar o conceito. O estoque é o que a gente tem, a matéria-prima ou o bem em abundância, ou o que a gente tem disponível para consumo, para uso, para negociação. Esse é o conceito básico de estoque, né? Mas, Eduardo, tu tens algum, assim, porque você falou que eu tenho aqui de um lado uma terra possível de ser creditada, e tem de outro lado uma empresa que quer apoiar e fazer esse encontro, né? Como é que é essa compra e como é que esse dinheiro chega? Isso é uma questão que eu queria entender do aspecto mais do regramento financeiro disso. Mais prático, se né? É um banco, se é para um banco, se não é para um banco. E aí eu queria só, já para clarear para quem está nos lendo, nos ouvindo e nos vendo, se tu tem algum caso específico que tu já possa explicar para a gente. Sim. Porque quando a gente deu um exemplo aqui, a Gol, e aí eu estou falando de um exemplo de avião, quando você pega um voo, ela fala para a gente, né, sobre crédito de carbono. Então é uma forma da gente identificar que a Gol está nesse processo. Mas como é que eu chego no supermercado e eu sei que alguma produtora de leite, de iogurte, de algum produto que está lá no supermercado faz parte desse processo, né? Tem alguma identificação, um selo? Né? Sim, a gente trabalha com selo sustentabilidade, que é o selo do Tesouro Verde, ele vale por 1 ano. Então, todo ano aquela empresa vai na plataforma, zera sua pegada ecológica e recebe o selo que bota nos produtos. Eu vou citar, por exemplo, painéis solares. A gente tem várias empresas, o Amapá é um dos estados que está engajado, né, na energia solar, até porque a gente está na linha do Equador, né, ou seja, sol não falta para a gente. Né? Estoque também, isso a gente tem de sobra. Então, hoje, por exemplo, uma das primeiras empresas foi a Minasol, né, que foi uma empresa montadora de painéis solares, né, foi bem polêmica na última campanha de 2018, né, enfim, vocês sabem bem da história, né, da visita. Né. Então, essa empresa, ela é pegada zero, ou seja, todo ano ela vai lá, emite o crédito, ela consome aquela quantidade de créditos e está lá nos painéis solares, tem lá o selo sustentabilidade que, com QR Code, qualquer um com o celular, clica lá, o QR Code vai mostrar, olha, a Minasol consumiu tantos créditos de floresta para zerar a sua pegada ecológica, isso preservou tantos metros quadrados de área de floresta, tá? Preservou tanto de água, enfim, e todo ano essa empresa vai estar... E lá no equipamento dela vai ter o selo. E como é que esse dinheiro que quando ela compra o crédito carbono, como é que chega na propriedade ou no produtor que colocou a sua propriedade na bolsa, né?
No Tesouro Verde. Isso que é o legal. O que acontece? E aí o Amapá inovou nesse sentido, né? Ou seja, Goiás foi o primeiro estado que implantou um programa Tesouro Verde. Só que na administração pública é isso, né? Muitas descontinuidades, enfim, né? Aqui a gente acabou sendo o terceiro estado, vamos dizer, a implantar, mas sendo o primeiro a desenvolver tanto. Ou seja, a gente foi o primeiro a emitir a CPR verde, o primeiro a integrar várias políticas públicas, regimes especiais CMS, enfim, uma série de situações. E hoje é o seguinte, a empresa, enfim, o cidadão, qualquer pessoa que compra, que entra na plataforma e compra, ela paga com cartão de crédito com o que ela quiser. Tá? Isso fica registrado em blockchain, né? Ou seja, todo mundo que tem o proprietário, o Estado do Amapá, por exemplo, que tem estoque, entra lá, é uma plataforma que a gente acessa. Ministério Público, Tribunal de Contas tem senha para acessar a plataforma, né? E aí eu sei, vendeu tanto, aquela empresa comprou esse quantitativo, e aí no caso do Estado do Amapá eu recebo por documento de arrecadação. Tá? Então entra como receita não tributária, como IPVA, como taxa, como qualquer coisa. E para o empresário? Para o empresário ele recebe na conta dele que ele indicou para a plataforma. Então eu, empresário, que tenho uma área, eu vou lá na plataforma, me cadastro. Tu vai gerar, a equipe vai lá, vai fazer um inventário, vai dizer, a tua floresta tem tantos, gera tantos créditos. Fantástico. Vai fazer todo esse caminho. Por que aqui no Amapá a gente tem a dificuldade, por exemplo, do proprietário rural gerar ainda? Porque eu não tenho título ainda. Eu vou começar a titular agora. E um dos requisitos para eu entrar na plataforma é ter o título, porque eu registro a cédula de produto rural no cartório de registro de imóvel. É uma pauta legal que a gente vai falar hoje ainda, que é isso aí. Essa concessão e essa legalização das terras. Transferência das terras para o... Eu acho bacana, Luiz. Eu acho que ficou interessante entender. Eu acho que quem está nos ouvindo, ficou legal de entender, né? Que é um mercado muito promissor e é bom ficar no radar, né? E volto a te perguntar. Você acha, e eu vou te opinar sobre isso também, você acha que a nossa matriz econômica, que se busca ser sustentável, ela está esteada nos ativos ambientais? Hoje, Luiz, eu vejo assim, a gente tem um potencial, mas eu não posso caracterizar isso como concreto ainda, porque internamente o Brasil ainda discute muito. Eu não tenho ainda... Olha, recentemente, agora essa semana, a gente está começando a regulamentar o mercado de carbono dentro do Brasil. E é uma discussão muito grande de metodologia ainda, ou seja, a gente ainda está discutindo muito, e o próprio mercado internacional também quer que essa discussão seja complexa, porque, imagina, quem está devendo quer pagar menos. A gente que está aqui, que está ofertando, quer receber mais. Então, existe essa disputa também. Hoje, a matriz econômica do Estado do Amapá, basicamente, é metade administração pública, né? E isso tem tudo a ver, por exemplo, com a gente ter também uma população abaixo da linha da pobreza muito alta, ou seja, a gente não tem oportunidade ainda aqui, né? A gente é um Estado ainda com muito potencial. Temos uma mineração que, por uma série de situações, acabou sendo alijada, né? Ou seja, paralisada, né, do dia para a noite. E aí Santana, por exemplo, sofreu muito, foi um dos municípios que mais sofreu, porque a cota parte do CMS que vinha para cá pelo movimento econômico da mineração parou, né? Perderam metade da receita de CMS de um ano para o outro, por conta da situação da Zamin. Então, é um estado assim, que metade é administração pública, eu tenho um comércio forte, que é muito movimentado por conta da própria administração pública, né? E tem um setor primário que está pronto para explodir. A gente tem uma situação geográfica que é fantástica. Nós estamos aqui, nós temos um agro que está a 100 quilômetros do porto, e um porto que está na foz do Rio Amazonas, de frente para o oceano, mais perto que vários mercados. Então, assim, a gente tem um potencial grande, mas a gente tem que... e aí, Luiz, assim, é importante assim, a gente discutir a conscientização de a gente, muitas vezes, ter que abrir mão de algumas coisas para poder ampliar. E aí, quando eu digo abrir mão, por exemplo, o porto tem que ser público. Se eu abro mão dele ser público, porque eu abro mão, por exemplo, daqueles cargos públicos, para deixar a iniciativa privada explorar, e isso amplia a minha possibilidade, eu estou, de repente, transformando, né? Então... E quando eu te falei que ia opinar sobre isso,
quase tu chega lá onde eu queria. Mas a gente começou falando de processo de maturidade. Sim. Isso tudo a pegar como exemplo a sua visão de que o porto não necessariamente precisa ser público. Esse processo de maturidade, ele está alcançando também a população. Eu vou falar de Santana, a gente está aqui em Santana hoje. A gente tem um processo de maturidade, amadurecimento. Sim. Como é que a gente vai falar de economia verde se a gente ainda não consegue que isso seja o esteio central da nossa economia? Então, esse processo de maturidade, eu vou fazer um pensamento ali numa engenharia reversa. A gente não pode abrir mão de atividades econômicas tradicionais até que a gente consiga estear uma matriz econômica mais sustentável e mais alinhada com a economia verde propriamente dita. Onde eu quero chegar? Nós temos como estoque de crédito de carbono, mas também nós temos o estoque de produtos de origem florestal. Sim. Nós temos estoque de mineração. A gente tem que explorar isso. Há um preconceito tão grande com o garimpeiro. Olha, eu me ofendo muito. Porque o garimpeiro é o agricultor. Ele nada mais é do que um pequeno empreendedor que vive a vida toda no entorno dele. E num ambiente hostil, num ambiente de trabalho que ele escolhe de muito perigo. Mas é a tradição dele. Um dia desse eu escutei e vou te falar, estava numa rodada e eu conheci um casal que veio do Paraná para investir aqui, estão plantando maracujá. Disse, pô, eu tenho dificuldade, tanta dificuldade de achar profissionais para fazer diária comigo aqui. Eu disse, pois é, né? Alguém que estava na roda disse, não, a amapaense é preguiçoso. Esse rapaz disse, não, está equivocado. Eu não consigo entender como é que o amapaense não quer vir me ajudar a polinizar que a flor do maracujá, que é só passar a gotinha em um algodão, mas ele prefere ir para dentro do mato, subir no açaizeiro, ou então escolher uma árvore para fazer uma derrubada, para tirar umas peças de madeira para vender. O trabalho é muito duro. Então, esse conceito, primeiro, de que o amapaense não sabe fazer as coisas, não, a gente sabe fazer algumas coisas, outras a gente não sabe, é tradição. Um joga futebol, o outro joga xadrez. E um não é melhor do que o outro. A gente precisa de tudo, todas as atividades. Então, a gente precisa resgatar isso para a nossa economia e mostrar, inclusive para órgãos de fiscalização, para entidades de controle do meio ambiente, atividades em instituições internacionais, de que a gente está limitando a vida, quando a gente do cidadão está limitando a vida e a economia do Amapá, quando você não permite ou você não facilita a outorga de uma lavra garimpeira para uma cooperativa ou para um grupo, porque você está tirando o ganha-pão daquele cidadão. E quando a gente fala de garimpo, eu volto a dizer, a gente tem que se despir do preconceito de que o garimpeiro, ele é o garimpeiro que maltrata o meio ambiente. Não, é o poder público que não tem energia suficiente para educar e para controlar, porque a atividade ela já está existente há muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Então, acho que a gente precisa, nesse processo de amadurecimento, nesse processo de transição, a gente tem que explorar o que a gente tem de potencialidade, e eu dou o exemplo, como é o garimpo. A gente fala muito garimpo de ouro, de pedras preciosas, mas também falo de mineração de escala. A gente não pode dormir com esse conceito de que a mineração não é para a Amazônia. Me chateia, porque a mineração não é que as pessoas pensam que a mineração não cabe na Amazônia. Não, eles falam que para mim não cabe no Amapá. E eu me sinto vítima de preconceito por conta disso. Por quê? Porque uma das maiores mineradoras no mundo está na Amazônia, que é a Vale do Rio Doce. E a gente não consegue
implantar pequenos projetos de lavra garimpeira ou permitir captar empresas que venham explorar ouro, ferro e outros minerais que a gente tem potencialidade de explorar. A outra é a gente manter a nossa floresta. A gente sabe que tudo tem um tempo. Se a gente não abater uma árvore madura, ela com o tempo ela vai morrer. Tem vários pontos aí que você está levantando. Eu queria só pegar uma questão de portfólio tua... aqui. Eu acho que o Luiz falou uma coisinha importante, que é portfólio. E nesse portfólio você tem culturas tradicionais ou culturas que já são maduras do aspecto da comunidade, daquele local, e tem algumas outras variáveis que são no radar. Estão no radar da inovação. E aí eu lembro que vocês fizeram alguma missão, vocês, governo, né, do qual eu faço parte também, por algumas cidades e alguns outros entes, né, na Europa, em alguns lugares. E recentemente na Escócia teve um evento, né, eu queria que você falasse um pouquinho, até para pegar o gancho disso, né, o Luiz está colocando muito bem. A gente tem aqui atividades tradicionais que não podem ser descartadas, que são a base da nossa economia ainda e devem ser por muito tempo, e tem outras atividades que vão acontecer naturalmente com esse grau de maturidade. O que se vende, e aí no sentido de o que se apresenta do Amapá para o mundo quando se vai para um evento como esse? O Amapá é assim, Luiz, isso é importante a gente desmistificar, né? Muitas vezes a gente fala de economia verde, fala de serviços ambientais, e aí, naturalmente, as pessoas acham, não, então ele é contra. Não. Pessoal, aqui, ó, o celular, que hoje é peça fundamental para todo mundo, vem da mineração. Não existe celular sem mineração. Então, as atividades vão coexistir. A gente tem que criar ambiente de negócio, esse é o nosso objetivo, para garantir que todas elas possam coexistir de forma ambientalmente responsável. Aí eu tenho como fazer fomento, assistência técnica e extensão, não só para a bioeconomia, para as atividades primárias agrícolas, mas também para a mineração, né? Então, mineração de cooperativa de forma sustentável, de forma ambientalmente responsável é possível. A gente tem que ter tecnologia para isso. E na COP, o que acontece, né? A COP 26 aconteceu em Glasgow, né? Todo ano é a principal conferência da ONU sobre o clima, né? E lá se discute muito essa questão, primeiro, da migração da matriz energética, né? Esse foi um dos principais pontos, ou seja, as grandes petroleiras, por exemplo, se transformando em empresas de energia, né? Então, ao invés de, por exemplo, uma empresa se chamar... eu cito, por exemplo, o caso da BP, British Petroleum, né? Petróleo britânico, se transformando em empresa de energia. E aí, quando ela faz isso aí, ela está falando que, olha, eu não vou mais só focar no petróleo, eu estou abrindo planta de energia eólica, energia solar, biodigestor, enfim, está trabalhando com esses projetos de carbono, porque uma parte, por exemplo, quando eu trabalho com recuperação e biodigestão de resíduos, por exemplo, eu estou gerando energia também. Então, existe uma série de tecnologias fantásticas que não vão, Luiz, aí... Por isso que é importante um espaço desse, é legal, porque a gente pode adensar um pouco, né? Muitas vezes uma discussão rápida, de 5 minutos, fica aquela coisa, não, ou é bioeconomia ou é mineração. Não é isso. É o que eu falo do processo de maturidade. Entende? A gente, vou fazer a piadinha, o macaco só larga um galho quando ele pega no outro. A gente não pode largar a nossa matriz econômica tradicional dentro desse portfólio que o Rafael falou muito bom, de forma muito didática, abandona um e assume o outro. Não, a gente precisa fazer esse processo de transição, até porque nós precisamos, para o bem da natureza, para o ciclo natural da existência, consumir alguns bens, sim, consumir alguns insumos, consumir alguma coisa da natureza. Com tanta floresta que a gente tem disponibilidade, a gente não pode abrir mão de usar a nossa madeira para gerar economia para nós. E o que quando tu fala ou é um é outro, não é fla-flu. Olha só a qualidade que a gente pode ter em produtos da floresta com selo do Tesouro Verde. Eu acho que é um ativo que poucos lugares têm. A gente ainda enxerga tudo com uma esperança, com uma expectativa.
mas eu tenho fé que os nossos filhos vão conseguir usufruir disso com muita clareza e trazendo resultado, não é? Porque foi a partir do nosso trabalho, é assim, uma geração trabalha em favor da outra. Eu queria discordar de ti, Luiz. Eu acho que nós já estamos vendo, é que talvez não esteja chegando. Deixa eu falar para vocês o que está acontecendo. Ano passado, a gente concluiu a primeira concessão florestal da Floresta Nacional com o Serviço Florestal Brasileiro aqui no Amapá, né? As concessões já estão acontecendo. Concessão da Transwood aqui, sim, Mazagão. Concessão estadual, madeira certificada, né? E o que a gente está discutindo com o BNDES para lançar esse ano, tá? E aí, com o apoio aí da bancada, já fica o convite para a gente trabalhar junto com o INCRA, BNDES, Embrapa, cooperativas locais, para a gente fazer bioeconomia e manejo madeireiro, ou seja, a gente, enquanto pessoas aí que estamos aí nos nossos 40, aí vamos ver e vamos entregar para os nossos filhos um mundo melhor. Eu acho que é isso aí. Eu adoro ser surpreendido. Aí falando de radar, né, tem uma questão que eu acho que é importante surpresa colocar. Né? O Luiz falou de esperança e você trouxe que já é uma realidade. Sim. Eu acho que quando a gente vende, por isso que eu perguntei, o que se apresenta do Amapá lá fora, né, Luiz? Eu acho que tem coisas que é para além da floresta, para além das pessoas, tem a questão que aí sim já tem um grau de maturidade na região amazônica e no Amapá, que é importante, talvez a gente fale pouco ou coloque pouco no radar, que são os nossos insumos, incentivos fiscais, né? Poucas regiões no mundo têm tanto incentivo fiscal como a gente tem aqui, né? Você pega, vou dar um exemplo que é de inovação, você citou o exemplo do celular, que é o processo industrial da Zona Franca de Manaus. Então, todo o processo que incentiva e atrai para a nossa região, indústrias, empresas, de produtos que já estão no mundo inteiro, do celular, televisões, da época do videocassete, que é até emblemática, a gente fala da Zona Franca de Manaus, lembra ali da Panasonic, daquela coisa toda. Então, trouxe para a região. E aí esse grau de maturidade já não é mais esperança, o Amapá já está inserido nesse processo, né? Em 2017, a gente incluiu o Amapá na pauta da Lei de Informática, que consome esse recurso, que é transversal e tem essa pegada de desenvolvimento organizado, responsável, limpo. Então, eu também concordo, eu acho que a gente já não está falando mais de esperança, e sim de realidade, mas isso precisa estar no radar. As pessoas precisam entender que é possível vir para Amapá, para a região amazônica, a indústria, e é assim que a gente pode atrair essas empresas para cá, para que elas possam enxergar no Tesouro Verde uma possibilidade de consolidação, enxergar nas leis e incentivos fiscais da região. Mas queria também te dar o gancho, Eduardo, para te falar um pouquinho, que a gente já está num grau de maturidade, né? O Luiz usou muito bem essa expressão. Temos uma pacificação jurídica, administrativa, o Estado já se entende capaz de gerir, né? A Justiça já se entende, na questão da lei, já existe um regramento jurídico bem organizado, isso já envolve a Amapá num cenário de radar para a região muito forte. E como é que a gente faz o gancho com esses outros serviços que estão acontecendo? Recentemente a gente teve concessão de energia, né? E aí o debate muito forte sobre a privatização, concessão, eu acho que é legal te ouvir. A gente, que você foi um dos pioneiros ali de quem estava na proa dessa pauta. A gente teve a concessão de água e esgoto, que também transforma uma empresa numa outra empresa que vai atacar o que o Luiz colocou das comunidades ribeirinhas, isoladas, que é uma pauta importante para a região. E você traz agora a pauta da concessão da floresta, né? Que por trás de tudo isso tem um grande avanço histórico para o Amapá, que é a legalização de terras. Então, saímos da esperança, estamos vivendo uma realidade que em breve, muito curto prazo, a realidade econômica, industrial, é isso mesmo? É assim que a gente está enxergando? Essa questão das concessões foi um debate bem interessante aqui, porque nós tínhamos a última distribuidora de energia estadual do Brasil, né? Na década de 90, ali, pós-Constituição, as distribuidoras todas foram migradas para um outro modelo. O Brasil adotou um novo modelo, um modelo diferente para a distribuição de energia. Só que naquela época a gente não era viável. Depois a União chegou a entrar com uma forma de subsídio, vários outros estados da região norte, Acre, enfim, conseguiram fazer. E aqui no Amapá, naquele momento, entraram naquele debate de dizer, não, a CEA é nossa, enfim. Um debate que não é aquilo que tu falou, que é muito interessante, de amadurecimento, ou seja, a gente precisa entender o que a gente está escolhendo. E aí, o que a gente estava escolhendo? A gente
numa outra rodada, teve que fazer o maior empréstimo da história do Amapá, 1.400 bi, para viabilizar uma federalização da SEA, ou seja, basicamente o que foi proposto para o Estado pela União? Olha, vocês façam esse empréstimo aqui de 1.400 bi e a União vai assumir a empresa, tá? Ela vai virar federal e a União vai privatizar. Só que o Estado fez o empréstimo e no meio do caminho a União falou, não, olha, eu não vou mais federalizar. Mudei de ideia. Mudei de ideia, então agora vocês vão privatizar. Então a gente ficou mais um tempo com uma companhia deficitária, pagando empréstimo. Embala que o filho é teu. Então, assim, nós estávamos, pessoal, assim, a decisão, e aí a gente tem números, tem balanço para mostrar, a decisão era a seguinte, a gente tinha prazo, né? E aí, basicamente, assim, se a gente não federalizasse, a União ia ter que fazer a concessão pura, sem a SEA ia ficar para o Estado, ou seja, nós ia ficar com de 2 a 3 bilhões de dívida para administrar, fora aquele 1 bi que a gente já tinha assumido, né? E a União ia fazer a concessão pura, ou seja, ninguém... Nós íamos inviabilizar. Para vocês terem ideia, pessoal, nós estamos falando de que a dívida que a gente ia ficar era do tamanho do orçamento do Tesouro Estadual. Imagina a gente ficar um ano sem pagar salário de ninguém, sem fazer repasse para ninguém, só para pagar a dívida. Agora fazer um exercício aqui com quem está nos ouvindo e vendo. Sim. Né, quem está querendo entender o seguinte, hoje a gente tem, né, se a gente já narrou aqui na nossa conversa, conseguimos vencer esses problemas administrativos e jurídicos, fizemos a concessão da SEA, né, então da energia está concedida por 30 anos, não é isso? Fizemos a concessão de água e esgoto, também um trabalho que deu muita reunião, muita roda de conversa, muito bate-papo, está resolvido. Você falou aqui da concessão da floresta e trouxe um tema importante que a gente precisa resgatar aqui também, que é o debate sobre a nossa área portuária. Sim. Né, que a gente tem aqui uma oportunidade imensa, tanto para o platô das Guianas, né, a questão de Santana muito interessante, Oiapoque. Para quem está nos ouvindo e vendo, está vendo tudo isso, concessão trouxe recurso para o Estado, ou tirou um passivo de prejuízo para o Estado, né, realocou uma matriz ali econômica produtiva. O que a gente vai viver sobre essa ideia nova de instituições concedidas, áreas da sociedade concedida? O que a gente pode esperar de tudo isso? Olha, o que a gente pode esperar? Sim, Antes de tua resposta, eu anotei aqui uma fala da SEA que se encaixa para o Porto, porque é uma sensação de... A SEA é nossa. A sensação do povo de Santana, por conta da história da ICOME dentro da vida do santanense, do Amapá como um todo, o Porto é nosso. Né? Mas até hoje, no meu ponto de vista, na economia global como diante de todas as nossas potencialidades, a gente está fazendo assim, o Fusca é nosso. Né? Por quê? A gente está apaixonado por um Fusca que foi feito há 40 anos atrás. Ele não leva tão longe, ele consome muito, ele não a aparência dele já não é tão boa quanto foi quando ele foi lançado. Então, eu acho que o exemplo da SEA e o exemplo da CAESA vai servir. A gente com muitos problemas a SEA, mas a CAESA hoje, que é Companhia de Saneamento do Amapá, acho que esse exemplo, com o passar do tempo, eu acho que o impacto financeiro, o impacto de resultado financeiro para as prefeituras com a concessão, vai abrir os olhos do povo do Amapá e principalmente do povo de Santana, não que sejam cegos, mas clarificar alguma coisa, modernizar no pensamento da comunidade, de que um porto na mão da iniciativa privada vai trazer muito mais benefícios para a população. A gente não hoje vantagem nenhuma ser dono do Fusca. Pode fazer uma analogia com o setor uma analogia para o Eduardo pegar o gancho com o setor de telecomunicações, né, Luiz? Aí, olha só, exatamente. Quando a gente fala que a SEA é nossa, a SEA só dava confusão. Ainda está dando, mas vai melhorar. A CAESA era nossa. Não era. A SEA não era nossa. A SEA nossa era dívida. Não é?
A concessão é federal. Aí a gente fala, e eu vou entrar no outro ponto que o Eduardo está pilotando também, eu acompanho mais como ouvinte, porque por falta de tempo, apesar de gostar de discutir o tema, o porto é nosso, e o lixo? O lixo é nosso? Resíduos sólidos. Resíduos exatamente. sólidos é nosso? Por quê? Porque eu estou apaixonado pelo Fusca, mas e o lixo? Todos esses serviços públicos que podem ser geridos de forma mais eficaz, com mais resultado pela iniciativa privada, nós estamos nos apaixonando e simplesmente por falta de tempo de raciocinar 10 minutos, que é muito melhor executado por outro. Ora, sabe por que eu compro bolo na padaria? Porque da padaria é mais gostoso, está pronto a hora que eu quero, eu vou lá e compro o sabor que eu quero. Não, vou fazer o bolo. Cadê o tempo? Eu sei fazer bolos? Será que a minha especialidade é fazer bolo? Eu faço esse exemplo do bolo porque isso eu aprendi na fila da padaria. Eu vou levar o bolo, mas o bolo está caro. Aí o rapaz disse, mas é dia das mães. Eu não sei fazer bolo, eu não vou botar minha mulher para fazer o bolo, se é dia das mães. Eu vou comprar o bolo. E comprou o bolo, pagou o preço pelo bolo. Tenho certeza que o resultado foi muito melhor. Só para voltar, eu tô igual um ex-presidente aí que faz um monte de metáfora. Voltando acabei te interrompendo. O porto é nosso. É melhor o resultado do porto ou é o porto que precisa ser nosso? É esse aprofundamento que a gente tem que fazer, tá? É a gente analisar qual é o objetivo da administração pública. É fazer operação logística para o mercado internacional de mercadorias? Ou é prestar serviço para a população, é garantir o bem-estar da população? A população, ela quer água, quer energia, quer esgoto, quer coleta de lixo, quer educação, quer saúde. Emprego. E isso a administração pública tem um dever de promover e buscar. Agora, de que forma ela vai fazer isso é que é a questão. Então, se o país todo está adotando um modelo diferente, enquanto a administração pública, quando a gente acha que a gente é diferente por alguma questão e fica lutando por um modelo que tá claro que não funciona. Olha, eu sou de Itajaí e vou trazer um exemplo claro para vocês. Eu tenho no Rio Itajaí 2 portos lá. Porto de Itajaí, porto público, e o Porto de Navegantes, um porto privado. O mercado internacional não quer saber se o porto é da prefeitura, se é do Estado, se é da União. Eles querem saber o seguinte, olha, eu tenho uma rota Xangai e Itajaí de container. Qual o porto que entrega mais rápido para mim? Em quanto tempo e por quanto? É isso. E aí, assim, o Porto de Navegantes, que não tem 1/10 da idade, está operando 5 vezes mais. Serviço e preço. E aí o que está acontecendo? Agora preço. o Porto de Itajaí está sendo privatizado também, porque não tem como competir. Entende? Então tem algumas atividades, principalmente essas de exploração, em que eu exijo, por exemplo, investimento. O investimento, olha, a Equatorial que está aqui com a gente, trabalhando na concessão de energia e saneamento, ela está em 7 estados, ela compra com container. Esse é um gancho e a aí, CAESA compra com licitação. Como é que eu vou comparar a eficiência, o custo de operação desses dois modelos? Então, a população está pagando mais caro por um serviço que não é culpa do gestor, ele não consegue entregar com esse modelo. Eduardo, até porque o mercado mundial, para oferecer os serviços, quer oferecer no modelo da iniciativa privada, porque é muito mais rápido, negocia melhor, ganha na escala, ganha no volume, facilita o preço, vender para o Estado. Tem uma palavra que vai ser o mantra dessa campanha eleitoral, principalmente pelo pós-pandemia: emprego. Eu acho que é a pauta, talvez a pauta mais importante que vai ser tratada agora na campanha eleitoral, em todos os estados, e principalmente nacional, é a nossa capacidade de geração de emprego. Eu posso então dizer, Eduardo, com esse cenário que você trouxe para a gente, né, das concessões, do somatório entre as economias tradicionais e as inovativas que a gente está vivendo no Amapá, das nossas, não só mais potenciais, mas oportunidades reais que já estamos vivendo, que o Amapá é um estado interessante para atrair negócios, que esse discurso de que aqui nada serve e que está fazendo com que muita gente saia do estado para buscar oportunidades fora. Eu já estou vendo muita gente voltando, né, Luiz? Será que a gente não está vendendo um discurso errado?
Eu queria que tu falasse um pouquinho disso e sobre essa questão do emprego, porque eu tenho visto e recebi aqui durante até nosso bate-papo uma mensagem aqui da capacidade que a gente está de geração de emprego com essas duas concessões, da energia e da água, com a Equatorial, por exemplo, oferecendo muitas vagas de treinamento para um programa Mapa Jovem, onde esse jovem já vai fazer o treinamento, recebendo para fazer o treinamento, Luiz, que é novo, e já sai com a vaga de emprego garantida. Então, será que essa mensagem não é um pouco do quem está ouvindo a gente no podcast, nas imagens? Será que essa imagem de que o Amapá não é possível acabou, né? A gente não pode vender uma imagem, sim, o Amapá é possível, sim, aqui a gente já tem uma realidade de geração de emprego, de oportunidade. Acho que combina um pouco. Você que veio de Itajaí, que é próximo de um lugar que está indo tanto amapaense, né? Santa Catarina, Florianópolis, será que não é aqui a hora de ficar no Amapá, arregaçar as mangas e produzir? Eu fiz a anotação aqui, o Rafael pegou no ar. O ambiente de negócios do Amapá, ele tá mais favorável do que antes? Está igual ou ainda é apenas uma promessa? Vou fazer só de um jeitinho mais de idade, perdoa. Se tu estiver saindo da universidade agora, o Eduardo Tavares, ele vai embora do Amapá ou ele fica no Amapá? E por quê? O Eduardo fica no Amapá porque vai crescer muito isso aqui. Assim, a gente tem certeza, segurança, tá? Que a gente está num momento muito estratégico, muito interessante, tá? É porque eu digo assim, tem algumas coisas que ainda estão acontecendo no nível macro. Por exemplo, a transferência das 9 glebas, 1 milhão de hectares a gente recebeu agora em março. Isso aí ainda não apareceu para a população. Isso não é título para o produtor rural. Isso aí é um documento de transferência de glebas da União para o Estado. O Amapá Terras está registrando em cartório. Enquanto a gente está falando aqui, já está correndo o prazo aí, tá? Até o final do mês a gente deve estar recebendo já as primeiras escrituras. Com essas escrituras, o Amapá Terras vai poder começar a emitir títulos. Então, assim, esse ano vai acontecer. Esses produtores rurais vão acessar o FNO, o BASA, o Plano Safra. Então, a coisa está acontecendo nesse momento. Então, talvez a percepção ainda não chegou na população, né? As concessões, nós assinamos um contrato agora, final do ano passado, né? Então, assim, os empregos estão sendo gerados, né? O Amapá Jovem é um dos programas de admissão da Equatorial para energia e saneamento, para jovens, fora as outras vagas que eles estão. Então, assim, muita coisa está acontecendo agora e às vezes a população ainda não está entendendo. O Amapá vai crescer muito, pessoal. Então, assim, o Eduardo recém-formado na universidade fica. E o Eduardo empresário vem? Venho. O que ele encontra de vantagem? Olha, eu vejo assim, ó, hoje a gente tem uma condição tributária muito favorecida, né? Temos a área de livre comércio, né, que é um benefício consolidado. A gente tem uma guerra fiscal em âmbito nacional, que é um problema nacional, não é um problema local. Então, isso é uma coisa complicada. Até a Zona Franca de Manaus, por exemplo, é uma discussão bem grande. Mas, de maneira geral, tá, o estado do Amapá é um estado atrativo, sim. Tem corredor de importação, tem muita coisa interessante aqui no estado. O que eu vejo assim, a própria junta comercial, enfim, essa rede sim hoje, que está integrada a vários órgãos. O Amapá hoje é um estado que viabiliza a abertura de empresas de forma muito célere, tá? Então, a gente está nesse processo. Qual um dos gargalos que a gente tem ainda que trabalhar? Licenciamento ambiental. E para isso a gente está trabalhando muito focado a SEMA, num sistema que já é utilizado hoje no Pará e no Amazonas, tá? Um sistema todo eletrônico, tá? Um sistema de licenciamento ambiental eletrônico, com a Universidade de Lavras, graças a essa parceria com o consórcio da Amazônia Legal, que a gente tem certeza que vai também desburocratizar bastante esse ambiente, tá? Eu acho que essa é a última milha, eu acho, para a gente dizer assim, ó, cara, cereja do bolo, mas hoje já é muito bom. Luiz, antes da gente falar de um tema bacana, que esse eu quero te passar a palavra, que é a Petrobras, a Amapá, eu queria só, então, aqui, ouvindo o Eduardo dizer que como egresso no mercado de trabalho fica, não vai, e como empresário vem, eu acho que é legal a gente falar de qual é essa realidade de hoje, né? A gente falou de floresta, concessão de terras, água e saneamento e energia, a própria internet, que era um gargalo de anos atrás. Eu não venho para cá, não dá para fazer transformação digital porque não tem. E aí a gente dá os méritos, né? E aí a bancada federal, muito importante, traz o Norte Conectado para cá. Eu sou testemunha disso. Nossa redundância de internet. A gente consegue, com o Linhão, que era a única rota, hoje cria uma redundância. E a gente consegue dizer hoje com muita tranquilidade que a gente tem internet
de igual para igual com qualquer outro estado brasileiro. Então, a gente está falando, na área de transformação digital, temos conectividade. Para que as indústrias instalem, temos infraestrutura, né? Agora legalização de terras, temos água, ou temos no sentido de, já temos todo o ambiente maduro, palavra que muito bem o Luiz colocou, para que tudo isso aconteça. Vamos perceber isso com a mesma velocidade da conectividade? Não, mas é um processo de amadurecimento. Então, eu acho que quem está no radar, para onde vou e que carreira seguir, talvez olhar para o impacto que isso vai acontecer. E aí, passar para o Luiz, eu acho que, e aí falando de radar, de portfólio, começa a criar uma sinergia para outros setores da sociedade e do mercado, né? Aí a gente vence algumas pautas mais ideológicas, de que aqui não pode explorar tal setor, né? A gente já teve esse problema quando a gente fala da costa do Amapá como um todo, madeira, que você colocou um tema. Só que com essa organização que a gente tem feito no Estado, internet, como eu falei, energia e água, as empresas começam a olhar para o Amapá, passa a entrar no radar das empresas o Amapá. Quando passa a entrar no radar, a gente começa a falar de projetos mais estruturantes e robustos. E aí, Luiz, eu queria te ouvir um pouquinho hoje, aqui na bancada, sendo um cara da bancada federal, como é que está esse debate sobre o petróleo, sobre a Petrobras, o debate sobre a Petrobras como uma empresa de energia, né, não só do petróleo, né, como uma empresa de geração de energia, porque a Petrobras já discute energia solar, discute outras modalidades de energia. Então, como é que você enxerga, aí sou eu te perguntando, colega de bancada para colega de bancada, como é que você, parlamentar hoje, enxerga essa oportunidade? Eu sei que o Eduardo vem pilotando bastante esse debate aqui, eu queria ouvir de vocês, e aí não só a bancada, mas o parlamentar, como é que se enxerga isso hoje? Rafael, antes de entrar e responder teu questionamento, eu queria só dar uma pincelada, voltar lá, Eduardo, sobre o ambiente. Se o Amapá já está pronto, se o ambiente está favorável, eu acho que se eu tivesse que deixar uma mensagem sobre isso para o empreendedor amapaense, eu usava uma máxima: comece antes de estar pronto. Comece antes de estar pronto. Porque quando ficar pronto, você também já vai estar aperfeiçoado. Então, o ambiente essa infraestrutura, o Eduardo trouxe aqui uma ampla gama de informações da infraestrutura que foi montada pelo Estado para a gente construir em cima dessa infraestrutura a nossa base econômica. Quem começar agora vai prosperar com mais velocidade em alguns anos, e eu acredito realmente que... Alguns poucos anos, né? Alguns poucos anos, e breve, né? Eu acho que a palavra central da nossa conversa de hoje foi maturidade. Vai amadurecer muito rápido, negócios começarem agora, antes de que esse ambiente esteja perfeito. Porque quando o ambiente está perfeito, entra o player mais poderoso e toma o espaço dos menores.